Boa noite, companheiros. Sou Valéria Cardoso, médium da Casa de Clarencio, e hoje nós vamos fazer um estudo do Livro dos Espíritos. Antes eu vou ler o Evangelho, no capítulo 5, item 18, que fala sobre instruções dos Espíritos, bem e mal sofrer. Quando Cristo disse, bem-aventurados aflitos, o reino dos céus lhe pertence, ele não se referia aos sofredores em geral, pois todos os que estão na terra sofrem, quer estejam sobre um trono ou na miséria. Porém, poucos sabem sofrer, poucos compreendem que só as provas bem toleradas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é um erro. Deus vos recusa consolações se vos falta coragem. A prece é um sustentáculo para a alma, mas não é suficiente. É preciso que ela seja apoiada sobre uma fé viva na vontade de Deus. Muitas vezes vos foi dito que ele não envia um fardo pesado para ombros frágeis. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa é proporcional à resignação e à coragem. A recompensa será tanto mais grandiosa quanto mais penosa for a aflição, mas é preciso merecer essa recompensa. É por isso que a vida é cheia de adversidades. Graças a Deus. Vamos à nossa prece. Senhor Jesus, querido mestre, querido amigo, Senhor, estamos aqui reunidos na Casa de Clarencio para mais um estudo do Livro dos Espíritos. Te pedimos, Senhor, o teu amparo e a tua sustentação a todos nós, encarnados e desencarnados, aqui presentes, Senhor. Pedimos também que o Senhor envolva cada um de nós com seu amor e sua luz. Então, sendo assim, Mestre Jesus, que seja em seu nome, em nome de Clarencio, em nome dos nossos guias espirituais, mas Jesus, que seja sobretudo em nome de Deus, nosso Pai, que possamos dar por iniciada o estudo da noite de hoje. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Bem, hoje nós vamos estudar o Livro dos Espíritos, das questões 851 a 859, que fala sobre fatalidade na lei de liberdade. Então, a questão 851, ela vem nos falando sobre fatalidade. Então, o que é fatalidade? A nível humano, significa fatal, destino inevitável, acontecimento que não se pode evitar, adiar ou alterar. Na visão espírita, são escolhas que o espírito faz lá no seu planejamento reencarnatório. Mas essas provas escolhidas por ele são provas físicas. Nas provas morais, o espírito faz escolha entre o bem e o mal, através do seu livre-arbítrio. Exemplo, vou dar um exemplo para a gente entender um pouco essa questão. Eu escolhi nascer num meio, num ambiente que é totalmente propício à criminalidade. Vamos lembrar que eu trago tendências de outras vidas, de outras encarnações que acompanham o espírito em todas as suas reencarnações. Então, o espírito, eu posso, no momento, daquela situação que eu estou vivendo, eu posso escolher em seguir o caminho do bem e me livrar dessa condição, dessa situação que ainda marca a minha consciência, que a minha consciência ainda me cobra sobre isso. Então, eu estou tendo oportunidade de eu me livrar dessa situação ou não complicar mais ainda
a minha situação. Então, se eu não resistir às tentações e continuar é, é, sem conseguir lidar, vencer as dificuldades, através da minha escolha, vai ser através do meu livre-arbítrio, eu vou continuar comprometida junto às leis de Deus. As escolhas são sempre feitas pelo livre-arbítrio do Espírito. E vamos lembrar que mesmo quando nós escolhemos, né, uma situação que não nos convém, que não é o caminho certo, adequado, nós temos o amparo, sim, da espiritualidade. Todos nós temos. Mas a espiritualidade não pode mudar numa prova, uma escolha nossa. Ela não interfere no nosso livre-arbítrio. Ela apenas nos dá a sustentação para nós passarmos pelaquela situação. Bem, ok? Agora, vamos à questão 852. A questão 852, eu trouxe um exemplo de uma situação que já se passou há muitos anos atrás, inclusive a pessoa está desencarnada. É a mãe de uma pessoa que desencarnou, e o pai dessa pessoa era filho único, e o pai era diplomata, tinha sempre que estar viajando, representando o Brasil em outros países, e a mãe dele, a esposa, né, o acompanhava sempre. Consequentemente, essa criança foi criada com babás, com outras pessoas, sem ter sido criado, sem ter tido o amor da mãe, sem ter tido a presença da mãe nos momentos mais difíceis, né, que a criança tem, que é o colinho da mãe, e ele não teve. Então, ele passou da sua infância, na adolescência, ele enveredou pelo caminho da música, fez sucesso, e, lógico, ele já tinha isso armazenado dentro dele, lá no inconsciente coletivo dele, e só que ele fez mau uso disso e acabou desencarnando por situações complicantes a vida, o processo reencarnatório dele. Bem, aí a mãe, né, a morte, o desencarne de um filho é uma dor dilacerante para a mãe, é uma dor insuportável. Então, ela reuniu toda essa culpa que ela carregou, que ela percebeu as falhas dela durante o crescimento do filho, o desenvolvimento do filho, e ela pegou essa dor e transformou essa dor, essa culpa, esses maus sentimentos que ela estava sentindo, no bem. Ela fez um projeto que hoje é um lugar onde atende crianças e adolescentes usuários de droga. Então, ela criou essa fundação em prol de outras pessoas. Ela poderia ter convivido, né, ruminado essa dor, essa culpa, e até adoecer, e quiçá até desencarnar. Mas não, ela fez a escolha de transformar isso em algo bom e do bem para o próximo. Ok? Bem, na 853, eu vou trazer outro exemplo. O exemplo que eu vou dar é dessa situação que nós todos, o mundo todo, está vivendo, que é a pandemia do Covid. Então, nós reencarnamos, cada um tem a sua programação, e nessa programação já está, o espírito escolheu que tipo de morte ele queria ter, para resolver até as situações dele mesmo, né? Esse é o objetivo. Então, vamos lá.
a gente vê que o Covid, ele atacou o mundo inteiro, muita gente desencarnou devido ao Covid, outros se recuperaram, outros não pegaram o Covid. Então, o que eu quero dizer com isso? Que essas pessoas que morreram de Covid, elas tinham necessidade de passar por esse tipo de desencarne. Não desencarne do vírus, não. O desencarne do que o vírus provoca no nosso organismo, que principalmente é uma falta de ar muito grande, é uma inflamação do pulmão, são dores no corpo, na garganta, enfim, é uma inflamação generalizada no nosso corpo. Mas é um sofrimento muito grande para quem passa por essa situação. Então, essas pessoas que desencarnaram através dos sintomas do Covid, havia uma necessidade de acontecer esse tipo de morte. Quando não há, quando a pessoa, o espírito não tem que passar por esse tipo de prova, ou esse tipo de situação, a pessoa fica imune e passa pelo problema sem nenhum tipo de doenças, sequelas, nada. E a gente até vê, né, a gente acompanhando as reportagens de idosinhos, que idosos, né, é o grupo de risco, e 3 idosos, um com 101, uma com 102 e uma com 107, se recuperaram e voltaram para casa. Então, a gente pode perceber, né, que aquele espírito não tinha que passar por essa situação. Tá bom? Não estou fazendo leitura, queria explicar a vocês, das questões e das respostas, porque o nosso tempo é muito curto. Então, eu preferi extrair o que a pergunta queria trazer, a ideia da pergunta, e falar sobre isso. Agora, vocês, por favor, vão lá no Livro dos Espíritos e leiam as perguntas e as respostas. Então, continuando, na questão 854. Na questão 854, todos nós vamos morrer um dia, e isso é fatal, porque nascimento e morte são da lei de Deus. Ninguém foge a essa condição, o nascimento e a morte. Eu não posso, não, eu não vou encarnar agora não, deixa eu esperar mais um pouquinho. Não, não posso, ninguém foge, nem do nascimento, nem da morte. Porque todo ser vivo tem seu princípio, seu meio e seu fim. Ou seja, ele nasce, cresce, reproduz e morre, porque isso é da lei. Isso é da lei que rege todos os seres vivos. E essa lei, ela é imutável e não pode ninguém fugir dela. Agora, todos nós, só Deus e o nosso espírito sabe o dia que vai desencarnar. Nós não lembramos porque tem o véu do esquecimento quando o espírito toma carne. Mas o espírito pressente que está chegando o fim da existência. Então, pode haver essa intuição, pode haver essa percepção do espírito que é passada para o corpo. Mas a percepção, o conhecimento é do espírito e de Deus apenas, né? E quando Deus vê que aquele espírito precisa de mais um tempinho para resolver alguma situação, que essa situação iria melhorar a sua condição espiritual, esse espírito Deus concede a esse espírito um prolongamentozinho da sua existência. Não que vá se livrar
da morte. Não, não. Apenas um prolongamento curto para que aquele espírito resolva aquela situação dele ou até mesmo em prol de outra pessoa. E passando isso, cessando isso, vem o desencarne, que é fatal. Ok, gente? Então, vamos lá. Agora, a questão 855. Nessa questão, a espiritualidade nos sinaliza o cuidado com a nossa saúde física e com o nosso corpo. Exemplo. Se uma pessoa levou a vida, né, encarnou, já tinha as suas tendências ao uso de substância química, que no caso o álcool. Então, ele tem que se livrar desse vício em algum momento da vida dele. Ele vai ter que se livrar. Ele vai ter que resolver isso com a lei. Então, ele encarna e leva a sua vida toda fazendo uso da substância alcoólica. Aí ele desenvolve lá, no meado lá da vida dele, ele desenvolve um problema no fígado. Né? Ele começa a ter sintomas, os sintomas característicos de quem tem problema de fígado. Então, ele começa a apresentar e vai a um médico. E o médico diz para ele que ele precisa parar de beber para que ele fique curado, senão ele vai morrer se continuar fazendo uso do álcool. Olha só, a espiritualidade já está nos sinalizando de que, olha, está na hora de se livrar desse vício, está na hora de você resolver isso. Eu posso escolher. Eu fui alertada pelo médico, né? Eu já sei da minha situação e eu posso usar o meu livre-arbítrio para escolher parar de beber ou continuar bebendo. Pois bem, a pessoa continua bebendo, fazendo uso da substância alcoólica e desencarna por um problema de cirrose do fígado. Essa pessoa, esse espírito, abreviou a sua estada na Terra, né, a sua evolução aqui na Terra, seu período de encarnação, ele abreviou. E ele vai ser considerado no mundo espiritual como inconsciente, como suicida inconsciente, porque ele morreu, desencarnou por algo que provocou uma doença em seu corpo, né? E todos nós temos o alerta da espiritualidade querendo nos ajudar e nos socorrer, mas ela não vai interferir nas nossas escolhas, o uso do nosso livre-arbítrio. Então, nós podemos também lembrar, nessa questão, André Luiz, né? O desencarne, a vida de André Luiz e o próprio desencarne de André, que todo mundo sabe, né, como o que se passou. Então, pois bem, continuando, na questão 858, Kardec traz para a gente que é a questão do medo da morte. Então, quem tem medo da morte é o corpo, não é o espírito. O espírito não tem medo da morte. Por quê? Porque o espírito sabe que a morte é a emancipação dele do corpo, que é uma prisão para ele. Né? Nós podemos citar que durante o sono físico, né, no desdobramento, o corpo rapidinho, o espírito rapidinho se emancipa do corpo e sai. Depois volta, lógico, porque a gente está encarnado. Mas ele sai do corpo, é uma libertação, ele se vê livre, saído de uma prisão
que é o nosso corpo. Então, o espírito, na realidade, não tem medo da morte. Quem tem somos nós. Por que nós temos o medo da morte? Porque nós, lá na nossa consciência, nós temos a sensação do dever mal cumprido, que nós não podíamos ter feito diferente determinadas coisas, ter mudado outras situações e não fizemos. Então, continuamos levando isso para a próxima encarnação. Então, essa cobrança da nossa consciência é que nos faz temer a morte. Então, vamos lá. Quanto mais a gente estuda, né, graças a essa bendita doutrina espírita, que nos traz toda a explicação da vida através dos espíritos, do que é a vida real na espiritualidade, do que é a nossa verdadeira vida, da nossa imortalidade da alma, que o espírito não morre, que acreditamos, que sabemos que existe uma vida eterna, que sabemos que todos nós vamos um dia chegar ao Pai. Então, à medida em que a gente estuda, que a gente compreende, que a gente tem conhecimento, nós vamos começando a perder o medo da morte. Não, eu não vou morrer. Simplesmente eu vou passar desse plano para outro, ou seja, eu vou sair desse corpo que eu utilizei em X tempo e que me serviu como aprendizado, que me serviu como para eu evoluir espiritualmente. Mas esse espírito, esse corpo vai ficar e o meu espírito vai prosseguir. E o meu espírito vai preservar a sua individualidade. Ninguém perde, espírito nenhum perde a sua individualidade. Por exemplo, o que é isso? Eu vou ser no plano espiritual aquilo que eu fui aqui no plano material quando encarnada. Todos nós temos todos nós, né, todos os espíritos eles conservam essa individualidade. Então, à medida que, né, vamos acreditando, aceitando que a vida é eterna, que não morremos, a gente muda a nossa visão sobre a morte. A morte é apenas a perda do corpo físico, que nós não precisamos mais dele, e a emancipação do espírito que volta ao mundo, à nossa vida real, que é na erraticidade, satisfeitos, né, muitas vezes, por conquistas que nós tivemos, e aquelas que nós não conseguimos, nos prepararmos para a próxima encarnação. Porque Deus, na sua misericórdia, na sua bondade, no seu amor infinito, sempre, sempre, sempre está nos dando nova oportunidade. Nós é que temos que aprender a não desperdiçar essa oportunidade, porque é uma coisa muito grandiosa, muito valorosa. Bem, agora vamos para a questão 858. Não, desculpa, a 858 eu acabei de falar, gente, desculpa. Vamos falar agora da 859. Essa questão, os espíritos nos diz que fatalidade é o nosso nascimento e a nossa morte. Isso é a fatalidade na nossa vida. É aquilo que não pode ser mudado. Né? Nós já vimos lá na questão 851 o conceito de
fatalidade. Então, que esses acontecimentos menores que vão acontecer na nossa vida e que não têm influência direta na nossa moralidade e na nossa evolução, elas não estão previstas no nosso planejamento reencarnatório. Ou seja, no planejamento reencarnatório estão as situações, as provas em que nós escolhemos a passar e que é necessário para a nossa evolução. Bom, o livre-arbítrio é como vamos delinear nossa vida através das escolhas que fazemos diante as situações que aparecerão. Ou seja, sempre, né, vão aparecer dentro ou das nossas provas, ou das nossas expiações, ou mesmo que não estão inseridas na nossa prova, mas situações que aparecem na nossa encarnação, da nossa vida de encarnado, e que eu vou usar o meu livre-arbítrio para fazer a escolha do que eu quero mediante a situação. E vamos lembrar, né, que os espíritos superiores, os bons espíritos, eles sempre vêm no nosso auxílio. Mas, como já foi dito, eles não mudam, não interferem no nosso livre-arbítrio. Também vivemos situações difíceis, desagradáveis, decorrente da nossa imprudência. Ou seja, que não tem nada a ver com o nosso planejamento reencarnatório, não tem nada a ver com nossos débitos com a lei de Deus. São situações que aparecem no dia a dia e que acontecem pela minha negligência. Por exemplo, eu estou cozinhando, vou lá e queimo a minha mão. Ela queimou a mão porque estava escrito no planejamento reencarnatório da... Não, aquele fato, isso ocorreu porque eu fui negligente de não ver a panela quente do meu lado. Então, isso são situações que acontecem na vida da gente normalmente e que não tem nenhuma interferência na nossa vida espiritual. Bem, e os espíritos nos dizem que só as grandes dores e fatos importantes que vão influir no moral e que há a permissão de Deus porque são úteis à nossa depuração e à nossa instrução. Então, Deus permite, né, que passemos pelas provas escolhidas porque vamos ser capazes de sustentar, que Deus não dá um fardo maior daquele que podemos carregar e que serve, que a utilidade naquele momento é para o nosso crescimento espiritual. Bom, companheiros, muito obrigada. Nós estamos terminando o nosso estudo. E, repito, por favor, leiam as questões e as respostas do Livro dos Espíritos. É da 851 a 859. Então, vamos agora fazer a nossa prece e dizer: Jesus, querido e amado Mestre, estamos agora, Senhor Jesus, a te agradecer por todo o amparo e sustentação que tivemos durante o nosso estudo. Te pedimos também, Senhor Jesus, amparo e sustentação para todos os médiuns da Casa de Clarencio, médiuns trabalhadores, que não estão presentes à casa, porque o Senhor sabe do motivo forte que nos impede, que impede a todos nós. Muito obrigada, Clarencio, por nos permitir adentrar em sua casa para estudarmos, para instruirmos o nosso espírito e para termos o conhecimento, principalmente, do que é a nossa verdadeira vida, que é no plano espiritual. Agradecemos aos nossos guias espirituais,
Agradecemos a toda espiritualidade amiga dessa casa. E Jesus, sendo assim, Mestre, que seja em teu nome, em nome de Clarencio, em nome de nossos guias espirituais, mas Jesus, que seja sobretudo em nome de Deus, nosso Pai, que possamos dar por finalizado o estudo da noite de hoje, Senhor. Fique conosco, porque muito precisamos de Ti. Muito obrigada, Senhor. Assim seja.